É, aí agora sumiu a outra. Peraí, vai dar certo. Aí você pode já preparar os slides, vamos comer a primeira. Pronto, as pessoas estão entrando. Boa noite novamente, galera. Então, pessoal, tinha dado errado, né, a outra live que eu tava usando um outro aplicativo. Aí o que que acontece? Usando outro aplicativo, achei que ia dar certo, né? Porque eu tinha preparado um slide, tinha preparado né, um documentáriozinho para passar para vocês e só seria possível através desse outro aplicativo. Só que estava travando muito e estava dando errado para a questão do vídeo. Melhorou? Como é que tá aí? Tá travando? Parou de travar? Responda nos comentários, por favor. Se parou de travar, se agora tá ok. Aê, coisa boa. Topzera, então. Continuando, então. Vamos parar de enrolação e vamos para começar essa live, né? Parar de enrolar o tempo de vocês. O que é esse tal de imposto de renda? Onde mora, o que come, como sobrevive? Vou dar uma conceituada meio resumida para vocês do que é o imposto de renda. O imposto de renda ele é um imposto federal administrado pela Receita Federal e que é tributado sobre rendimentos e proventos obtidos. Mas o que significa a palavra proventos? É receita. Resumindo de forma melhor, receita. Se você obteve alguma receita, recebeu algum dinheiro, é fato gerador do imposto de renda. Ele é tributado tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Porém, o nosso foco hoje é o imposto de renda de pessoa física. A Receita Federal, na sexta-feira, publicou uma instrução normativa de número 2065 de 2022. Ela dispõe de métodos, normas de como deve ser entregue a declaração para este ano. Então, vamos lá, né? Para quem conhece, para quem gosta de ler, a instrução normativa é um pouquinho grandinha, mas é muito boa e esclarecedora. Muitas dúvidas dá para ser tirada por lá. E voltando, o que define o imposto de renda é o Decreto-Lei 9.580 de 2018. Então vamos lá, pessoal. A declaração do imposto de renda esse ano está completando um marco histórico. Ela está completando 100 anos neste ano. Ou seja, já tem 100 anos que a gente entrega as informações para a Receita Federal e ela está fiscalizando esses rendimentos recebidos, certo? Então, eu vou estar falando para vocês um cronograma. Era para estar mostrando o slide, mas não deu certo. Então vamos lá, um pequeno cronograma rápido. Em 1922, 1924, o formulário era entregue presencial. Você fazia um formulário com todos os seus rendimentos que você recebeu no ano e entregava para a Receita de forma presencial. Desse período de 1924 aí em 1991, a declaração começou a ser entregue no disquete, né? Muita gente acho que já fez essa declaração no disquete. Você preenchia todas as informações, salvava no disquete e entregava para a Receita Federal. Em 1997 começou a ser entregue pela internet, né? Através de um computador, através da internet, você já entregava a declaração do imposto de renda. Em 2013, o aplicativo
já foi desenvolvido um aplicativo para celular, ou seja, através do celular você consegue hoje, né, a partir de 2013, a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, com todas as informações. Tem algumas limitações, por exemplo, receita, quem teve rendimentos acima de 5 milhões já não pode entregar pelo celular, tem que ser via computador e internet, via o programinha, né, o PGD. Em 2014 surgiu a declaração pré-preenchida com certificado digital. O que é declaração pré-preenchida? Como eu disse anteriormente, as empresas enviam declarações DIRF, DIMOB, DEMED, DECRED, e-financeira. E através dessas informações a Receita tem informações sobre você. Aí, o que acontece? Com essas informações, já vai lá para o banco de dados da Receita, aquelas informações para você, e você que tinha em 2014 certificado digital, você podia pegar essa declaração pré-preenchida, confirmar com as informações que você tem e complementar e entregar, ou seja, simplificando a vida do contribuinte e do contador. Em 2015, no ECAC, né, um centro virtual da Receita Federal, né, para quem não conhece, lá você entra com um certificado digital, código de acesso, ou hoje em dia com conta Gov, e tem as informações a respeito da sua empresa ou a respeito do seu CPF, se tem alguma pendência, alguma coisa assim. E em 2015, através do portal do ECAC, você conseguia fazer sua declaração através do portal. Você conseguia obter sua pré-preenchida e lá preencher o imposto de renda. Ano passado, em 2021, o que acontece? A novidade da conta Gov.br, que é um sistema que a Receita encontrou para estar autenticando informações a respeito do contribuinte. Esse portal veio para contribuir muito para quem queria acessar o ECAC, acessar pendências do CPF. Hoje em dia, carteira de motorista você consegue ter no celular com a conta Gov, carteira de motorista, várias coisas, conta em banco, você acessa com a conta Gov. Enfim, várias coisas você entra com a conta Gov hoje em dia. E você conseguia, a partir do ano passado, pegar a declaração pré-preenchida com essa conta Gov. Porém, você precisa ter um acesso ouro ou prata. Mais pra frente a gente vai discorrer mais sobre isso. E esse ano 2022, muitas são as novidades, né? Você consegue pegar a declaração pré-preenchida, tanto celular, online e via PGD, através da conta Gov. Você consegue também, através da conta Gov, salvar a declaração em nuvem, porque como já foi falado anteriormente, você pode entregar a declaração de imposto de renda via celular, online e via programinha do computador. Então você hoje consegue salvar a declaração em nuvem. Se você começou pelo computador, você consegue pegar ela no celular e terminar, ou do celular e terminar no computador, e terminar online também. Então você tem essa versatilidade para poder trabalhar. Às vezes você não está em casa naquele momento e o cara pediu para você retificar uma declaração. Você está com o celular, está com os dados dele, conta Gov, consegue recuperar da nuvem e recuperando da nuvem você consegue estar preenchendo a declaração perfeitamente. Então, pessoal, passando um pouquinho mais adiante, o prazo, né? Como eu falei, regido pela Instrução Normativa 2065, o prazo da entrega esse ano está bem enxuto, né? A gente, por causa do feriado do Carnaval, sofreu um prejuízo de uma semana. Dos 2 anos para trás foi prorrogado por causa do Covid, né? Esse ano eles quiseram descontar por causa do Carnaval. O prazo de entrega começa dia 7 de março, segunda-feira próxima, e vai até o dia 29 de abril. Então a gente perdeu 7 dias no começo e 1 dia no final. Mas creio eu que seja um prazo bom para todo mundo conseguir entregar as declarações. E o contribuinte, né? Nós brasileiros sempre temos a mania de deixar tudo para a última hora. Mas se o contribuinte tem as informações tudo guardado, todos os pagamentos certinho, informações dos seus bens que comprou, dos bens que venderam, enfim, todas as informações certinhas,
consegue entregar a declaração no começo. Entregando a declaração no começo, se você tiver bem imposto para restituir, você pega mais cedo, nos primeiros lotes. Ó, boa noite pro povo que entrou. Susan, ó, muito obrigado pelo comentário. Saudades. Claudiane também entrou. Ana Cláudia, boa noite para vocês. Cida, Nayara, Andressa, Marcela, Thalita, o pessoal da Infoplace. Então o pessoal tá chegando devagarzinho. Muito bom e muito obrigado pela presença de vocês. Então, galera, complementando o cronograma, Maiara também acabou de entrar, ó, minha parceira lá de Minas Gerais. Complementando o cronograma, o programa gerador da declaração do imposto de renda vai ser disponibilizado para preenchimento somente no dia 7. Então a gente não tem como ir adiantando e preenchendo informações para entrega. A gente vai ter que esperar até o dia 7 para poder estar preenchendo a declaração. E para quem gosta de ter a declaração pré-preenchida para já facilitar, né? Um amigo contador que gosta de antecipar, que gosta de ter as informações mais ali tranquilo, dia 15 de março vai ser disponibilizado a declaração pré-preenchida. Então você que tem certificado digital ou conta GovBR nível prata ou ouro, dia 15 de março conseguirá importar para sua declaração a declaração pré-preenchida, conforme expliquei anteriormente. E o prazo de entrega, como eu disse, é de 7 a 29 de abril. O cronograma de restituição continuou o mesmo, né? Primeiro lote, 31 de maio até 30 de setembro. O 31 de maio é só para aquelas questões prioritárias, como idosos, professores, né? Mais assim, idosos, né? Acima de 60 anos, professores, enfim. Aqueles critérios lá de prioridade, que tem doenças graves, essas questões. E o segundo lote é 30 de junho, o terceiro lote dia 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Isso, como o João disse, portador de necessidades especiais. Valeu, João, você é o cara. Opção para débito automático, né? Da primeira cota ou cota única. A pessoa tem que ter feito a declaração até o dia 10 de abril, né? E solicitar a opção para débito automático da primeira cota, das cotas, né? A pessoa também pode destinar para fundos do idoso, da criança e do adolescente até dia 29 de abril. Mais para frente a gente vai explicar, eu vou explicar sobre essa questão de doações. Agora, gente, vamos para a questão de obrigatoriedade. Muita gente colocou nas caixinhas de pergunta, como por exemplo a Bianca, né, amiga minha aqui, ela colocou nas perguntas falando dos critérios de obrigatoriedade. Como que eu devo declarar? Através de quê? Como que eu sei que eu devo declarar ou não? Então, vamos lá para essa questão. Essa questão da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda, a gente tem que não muda desde 2015, né? Não é atualizada a tabela da declaração de imposto de renda desde 2015. Então, para a questão das rendas, continua a mesma coisa, que seria rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 anuais, né? Que equivalem hoje a
em média 2.380 mensais, né? Tem várias outras coisas, mas a média de salarial para entrar na obrigatoriedade é essa. Rendimentos isentos ou não tributados, exclusivos na fonte acima de 40 mil. O que seriam esses rendimentos isentos que a gente vê tanto falar por aí e a gente não sabe o que é? É distribuição de lucro, né, de empresa, né, ou por enquanto, né, até sair a reforma. A empresa que distribui lucro aos sócios, devido ao fato dela já ter sofrido tributação pela empresa, quando ela é destinada ao sócio, é rendimento isento, né? Então não é tributado novamente o imposto de renda, nem contribuição social, nem os demais impostos. Então, como ela já sofreu tributação, ela não sofre novamente. Isso é o entendimento da legislação brasileira por enquanto. Ganhos de capital na alienação de bens, direito sujeito à incidência do imposto. O ganho de capital. O que seria o ganho de capital? Comprei um carro por 10 mil reais, vendi ele por 15. Eu tive um ganho de 5 mil reais. Em cima desse ganho, incide o imposto de renda. Muita gente hoje em dia não faz o pagamento, né? Também porque, o que acontece? A maioria das vezes que você compra um carro e vende, sofre prejuízo, né? Mas também não é só carro, é bens em geral, tipo imóvel, enfim, vários são os bens que, se você vender e obtiver lucro com o valor que você comprou, você tem que pagar o ganho de capital. E isso é obrigatoriedade para entrega da declaração do imposto de renda. Você também tem a isenção, aquela questão do imóvel que eu comentei, né? Isenção do imposto do ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. O que seria isso? Eu vendi um imóvel e usei o dinheiro do imóvel para comprar outro imóvel, dentro de 6 meses. E isso faz com que eu me isente do ganho de capital. Operações em bolsas de valores, né? A pandemia começou, muita gente entrou para o mercado financeiro, né? Começou a investir em bolsa, criptomoeda, né? Várias coisas a fim de obter um dinheiro, né? Que a pandemia deu prejuízo, né? Para muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram que mudar o seu trabalho para poder sustentar a sua família. Então, quem fez investimento em bolsas de valores, qualquer coisa do mercado financeiro, tem que seja R$1, tem que declarar o imposto de renda também. Quem possuir bens, né, acima de 300 mil reais, como chácaras, fazendas, enfim, tem que fazer a declaração do imposto de renda. Sim, João, tem que declarar seus 5 bitcoins. Você que é o fera do Bitcoin aí. Quem teve atividade rural acima de 142.798,50 tem que declarar também imposto de renda. Aqueles amigos de vocês fazendeiros, né? Vocês que conhecem muitos fazendeiros por aí, que tem atividade rural, tem que declarar imposto de renda sim. Inclusive tem a declaração do livro caixa, né? Do produtor rural também, junto com a declaração do imposto de renda. Precisa declarar os dois. Quem é de fora e passou a entrar no Brasil, residente do Brasil, né, passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês também é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a conta Gov.br. Como eu comentei com vocês, a conta Gov.br é um sistema desenvolvido pela Receita Federal para autenticação de informações, certo? Então, com ele você consegue ter acesso à carteira de motorista no seu celular, você consegue ter acesso a várias coisas da Receita Federal na palma de sua mão. Tem um aplicativo, né, da Receita que chama Gov.br, através dele você consegue fazer muita coisa. E para o imposto de renda, o que isso agrega? São vários os serviços
que nos possibilita com o acesso GovBR. Lembrando que os níveis devem ser ouro ou prata. Como que eu faço para estar subindo meu nível? Hoje em dia, desde quando foi publicada a instrução normativa, se você entrar no portal do ECAC, só jogar no Google, portal do ECAC. Aí lá vai ter o acessar com GovBR. Você clica lá. Lá no cantinho, lá em cima, eu queria estar mostrando aqui para vocês, mas o aplicativo deu problema. Mas lá em cima, no primeiro acesso, que é acesso com contas bancárias. Quando você acessa com conta bancária, esse perfil muda para nível ouro ou prata. Então você tem que acessar o GovBR e liberando permissões, né? Ela tem várias permissões. Eu quero acessar isso, libera isso, autorizo. E enfim, é uma escalada de processos que você vai permitindo e liberando acessos, que vai subindo seu nível de bronze, aí vai subindo para prata ou ouro. Somente nesses níveis você consegue ter acesso a declaração pré-preenchida, que eu já expliquei, importar dados do Carnê-Leão Web, isso é novidade. Para quem tem atividades autônomas que preenche o Carnê-Leão, o que acontece? Agora tem um Carnê-Leão Web. Esse Carnê-Leão Web você consegue importar para sua declaração de imposto de renda sem precisar fazer manualzão. Então, com acesso GovBR, você consegue importar essas informações para a sua declaração. Você consegue verificar a situação pelo celular, porque antigamente era só pelo computador, você colocava CPF, data de nascimento, você conseguia consultar a situação na declaração de imposto de renda. O que seria a situação? Se está ok, se tem alguma pendência, se está em malha fina. Então você conseguia consultar só pelo computador. Agora não, você consegue pelo celular via GovBR. Como eu falei, você consegue agora salvar recuperação em nuvem, através do GovBR, e todos os serviços de imposto de renda, como parcelamento, verificar pendência, isso tudo através do celular. Às vezes você recebe a notificação de retificação de lançamento, você consegue fazer via GovBR no celular em todas as plataformas. Então esse ano a declaração está multiplataforma. Mais uma novidade a respeito do imposto de renda, não sei se eu já comentei aqui ou se eu já comentei em outros lugares, mas a partir desse ano você consegue efetuar o pagamento das cotas, né? Quem deu imposto a pagar, você consegue fazer o pagamento das cotas e a sua restituição, caso você tenha retido no decorrer do ano, né? O que seria isso? Eu trabalho, né, CLT, e sobre o salário incide o imposto de renda. Como eu falei, 2.300. Acima desse valor de 2.300, vai incidir o imposto de renda retido na fonte, que já vai vir descontando em folha. E esse valor você consegue pegar ele na declaração de ajuste anual, que vai cruzar o que você teve de receita, o que você teve de pagamentos, pagamento de despesas, pagamento de escola, pagamento de plano de saúde, enfim, várias coisas. E você consegue restituir esse valor quando esses pagamentos, o valor dos pagamentos sobrepõe o valor do imposto a pagar. Aí você restitui. Então esse ano você cadastra a sua chave Pix e só serve a CPF, né? Porque a Receita não quer ter acesso às suas outras chaves Pix. E até para fim também de confidencialidade, porque a Receita ela tem controle sobre o seu CPF. Então, você colocando seu CPF fica mais fácil da restituição cair na sua conta. E a restituição acontece de forma ao cronograma de restituição que eu já falei anteriormente. O primeiro lote é 31 de maio, o último lote 30 de setembro. Você pode também pagar o DARF, né? O DARF esse ano está um pouquinho diferente. Você paga via Pix. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, vou tentar mostrar aqui para vocês, a nova cara do imposto de renda pessoa física. Ele vai vir com mensagem na capa. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês na tela do meu computador aqui.
Ó, essa vai ser a nova aba de boas-vindas do programa do Imposto de Renda. Ó, já vai vir com a mensagem assim bem, né, para ficar atento. Você sabia que a falta de atenção no preenchimento da declaração é a principal causa de problemas na malha fina? Preencha sua declaração com calma, atenção, conferindo atentamente os valores dos comprovantes de rendimentos, recibos e notas fiscais. Como saber se estou na malha fina? Então já vem bem direto assim, que é para evitar você cair na malha fina. Do lado assim, ó, vai entrar com GovBR. Para quem é contador, que está assistindo, já é bem acostumado com esse ícone, né? Entrar com GovBR. Lembrando que é só níveis ouro ou prata que vai conseguir ter acesso a essas informações via GovBR. Ó, botão de autenticação com a conta GovBR, mensagens importantes e links úteis dinâmicos e serviços para orientações. Então, esse ano, a declaração do imposto de renda ela está bem didática, bem orientativa mesmo, para evitar que o contribuinte caia na malha fina. E para esse ano, eles estão estimando que vão ser entregues entre declarações normais e retificadoras 34 milhões de declaração do imposto de renda. Para você ver, é muita declaração. Ó, comparando com os anos anteriores, deu até um pouquinho menos. Ano passado a declaração foi 34 milhões 168.569. Esse valor representa o quê? O que esse valor me representa? Entre declarações preenchidas, né? Porque olha aqui a comparação que ele faz. Vou mostrar para vocês de novo. Esse material era para ter divulgado de forma melhor, mas vamos lá. Ó, pessoal, essa parte azul mostra quantos declarantes e a parte verde quantas declarações. Aí vocês vão me perguntar, por que as declarações são maiores? Por causa daquela questão. Alguns contribuintes informam com falta de atenção ou informa só por informar e depois retificar. Às vezes deixa para a última hora, para não pagar a multa. Eu vou preencher a declaração e depois eu retifico. Então, essa diferença entre um e outro é a declaração original e a retificadora. Então, é muita declaração de imposto de renda. Para você que ainda não entrou, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo é contador, né? Não sei. Eu acho que é isso mesmo. Para você que ainda não entrou nessa área, tem lugar para você também. Tem lugar para todo mundo trabalhar sem, né, fugir do código de ética, né? Muita gente que trabalha na área sabe como funciona, a captação de clientes. Às vezes é desleal. Então, tem lugar para todo mundo trabalhar bem, ganhar bem e fazer um trabalho que nos dignifique, né? E para quem é cliente, né, amigo que está assistindo para tirar dúvidas, depois desse post pode estar me chamando no WhatsApp, tá, gente? Sem problema. Que a gente vai, se ficou alguma dúvida, a gente vai resolver, certo? Então vamos continuar com a nossa live, né? Tirar todas as dúvidas de vocês. Lembrando aqui, para esse ano vai ter uma função muito boa para declaração de bens e direitos. Todo mundo sabe, né, para quem faz declaração de imposto de renda, sabe que é bem complicado às vezes você informar uma aplicação financeira ou algum bem que lhe gerou um ganho. Você tem que sair da ficha do bens e direitos, ir lá para rendimentos tributáveis, ou lá para rendimentos sujeito a exclusividade, né, exclusivo na fonte, ou para rendimento isento, e preencher aquele rendimento ali. Tem que ficar saindo e entrando da aba, saindo e entrando. Para esse ano eles mudaram isso. Vai ser permitido, na declaração de bens e direitos, você preencher lá dentro mesmo. E de lá ele já joga para de rendimentos.
Então tá bem intuitivo esse ano, tá bem mais tranquilo de estar fazendo a declaração. Eles facilitaram, né, a declaração de bens e direitos. Para quem já é acostumado a preencher, sabe que lá tem muitos bens, muitos códigos de bens. Às vezes a gente confunde, né? Para criptoativos mesmo, são os 3, 4 códigos sobre criptomoeda que no final é a mesma coisa quase. Então dificulta muito. O que eles fizeram para esse ano? Reuniram em grupos, né? Os grupos são bens imóveis, bens móveis, participações societárias, aplicações e investimentos, créditos, depósito à vista e numerário, fundos, criptoativos e outros bens e direitos. Então, eles excluíram 9 códigos e criou mais 13 códigos no meio lá da declaração de bens e direitos. E isso vai ajudar bastante na hora dos preenchimentos, né? As informações na hora que vir da declaração pré-preenchida, ela já vai vir pronta e no lugar certinho. Só para mostrar para vocês mais uma vez como que vai ficar essa questão dos grupos e dos códigos. Ó, pessoal, facilitação de preenchimento, declaração de bens e direitos. Agora vamos ter os grupos, conforme eu expliquei. Os grupos são esses: bens móveis, bens imóveis, participações societárias, aplicações, fundos. Com isso vamos ter o grupo, vamos ter o código e a discriminação. No celular vai ficar mais ou menos assim, ó. No celular vai ficar mais ou menos assim os grupos. Então para esse ano vai ficar bem melhor o preenchimento da declaração do imposto de renda. Voltando aqui. Qual que é a novidade para esse ano? A partir desse ano, né, nos outros anos já tinha o campo liberado, mas não era tão obrigatório. A partir desse ano, o Renavan para veículos vai sim ser obrigatório, né? Sem informação do Renavan, não vai ser possível efetuar a transmissão da declaração. Então, para você que já juntou seus documentos, passe o código de Renavan para o seu contador. Para você, contador, já fique sabendo que você vai ter que solicitar essa informação para o seu cliente. Alerta para ausência do número de registro de embarcações e aeronaves. Quem tem aeronave, quem tem embarcações, vai ter que ter o número do registro, né, do veículo, da embarcação e da aeronave, para colocar na declaração do imposto de renda. Para quem tem SEI, CNO, né, no seu CPF, tem que ter o número do registro a partir desse ano também. Ah, pessoal, olha aqui, ó. Novas informações de dependentes. Para esse ano, o dependente vai ser obrigatório, além do CPF, a data de nascimento, nome completo, endereço de e-mail e o número do celular. Só que o celular e o endereço eletrônico é opcional. Mas lá esse ano vai ter liberado a questão para colocar o endereço e o telefone celular do dependente. E tem um cantinho lá também, na declaração, que você informa se mora com o titular da declaração, se o dependente mora com o titular da declaração ou se mora longe, né? Porque muita gente usa dependente, mas a pessoa às vezes nem é dependente. Eu tenho um filho que mora lá no Japão e coloca o moleque lá como dependente. Então serve para identificar o endereço, identificar onde mora o titular da declaração, onde mora o dependente, e também serve para atualizar os dados na Receita Federal, pessoal. Muitas vezes a gente vai entregar a declaração e você coloca o endereço que o cliente te passou. Aí o que acontece? O cliente passou essa informação, você informa, só que na hora de transmitir fala assim: os dados não estão atualizados na Receita Federal. Você deseja atualizar?
você deseja informar que não... Como é que fala? Deseja informar que o novo endereço agora é esse. Fazendo isso, a gente já atualizaria o cadastro do titular da declaração. Agora, com isso, a gente atualiza o cadastro do dependente também. Isso é bem interessante. Mesma coisa para o alimentando, né? Questão de pensão, né? Que você informa. Mesma coisa, o mesmo quadrinho, né? Que eu mostrei para vocês agora, serve para o alimentando também. Para quem mexe com fundos imobiliários, pessoal, renda variável. Surgiu tá com um fundo aí, um novo fundo que chama Fiagro, que é Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas Agroindustrial. Devem ser declarados também no imposto de renda, né? Naquela questão da renda variável, tem um campinho lá da renda variável que você vai informar todas as operações que você teve observando o limite, né, para renda variável. Porque se você teve a operação, né, acima de 20 mil reais, já não é rendimento isento, você teve lucro, né, no mês. Acima de 20 mil reais, você já tem que pagar o imposto de renda sobre a operação que gerou esse lucro, certo? E para fundos imobiliários, independente do valor, se teve lucro, paga imposto também. E como é que a Receita vai saber disso? Através das notas de corretagem. Quando você faz uma operação na bolsa, tem as notas de corretagem e tem lá bem no cantinho um imposto chamado dedo duro, que é uma porcentagem mínima, só para a Receita ter o conhecimento que você fez aquela operação e que você tem que declarar a respeito dessa informação, certo? Outras novidades aqui, pessoal, atualização da quantidade de dígitos da conta da Caixa Econômica Federal para 13 posições. Para quem já transmite a declaração, sabe que lá, quando você coloca uma conta da Caixa, ele dá duas opções para você preencher. Se você quer informar tudo junto, se você quer informar tudo separadinho, bonitinho, ele dá duas opções lá. E esse ano ele vai atualizar para 13, para ficar tudo mais organizado. Esse ano não vai ter emissão de DARF para quem recebeu auxílio emergencial. Todo mundo sabe, né, que a gente passou por um período de pandemia. Aí, né? E o governo disponibilizou esse auxílio emergencial. Com esse auxílio emergencial, muitas pessoas teve que entregar a declaração de imposto de renda, que foi um dos requisitos criados no ano passado. Quem teve rendimento tributável juntamente com o auxílio emergencial acima de R$ 22.876, teve que declarar imposto de renda. E quem teve valor acima disso, teve que pagar um DARF de R$ 3.000, que aparecia somente no final da declaração. Às vezes o cliente passava para a gente a questão do dependente. Minha esposa foi minha dependente, minha filha. Só que essas duas pegaram auxílio e você não sabia no ato de preencher a declaração. Quando você transmitir a declaração do imposto de renda, o que acontece? Vinha aquele DARF. Você passava para o cliente quase desmaiava. Vai fazer o quê? Né? Não passou as informações para a gente colocou como dependente. Teria como retificar? Teria. Só que você abriria o olho da Receita para fiscalização, né? Muitas pessoas fizeram isso. Muitos contadores certificaram a declaração, tiraram como dependente para não poder pagar esse imposto. Só que a Receita fica de olhos abertos, né, quanto a isso, porque sabe que, né, alguma coisa aconteceu, né? A Receita vai ficar de olho. A gente torce para que não cobre, né, de ninguém. A gente torce para que não cobre de ninguém que recebeu auxílio emergencial, porque a gente supõe que quem pegou realmente precisou. Então a gente torce para que não cobre, mas enfim, aconteceu essa questão. Vamos lá, pessoal, mais um pouquinho. Pois é, Souza. Eu lembro, você comentou comigo na época.
Pois é, João, tem essa questão aí mesmo. Você fica 5 anos refém, pensando, será que o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Receita vai me pegar, não vai me pegar? Né? Fica aí aberto. Então, pessoal, sobre as novidades, né? Foi isso, né? Que mais afeta nós, contribuintes, contadores, né? As principais novidades foi falado aqui, né? Demonstrei para vocês as novidades, muita coisa boa vem por aí, né? Para quem declara e para quem é declarante. Acho que vai facilitar bastante, né? Quem infelizmente a gente é desorganizado, gente. Eu vou falar um negócio para vocês. Como contribuinte que sou e como contador, a gente é muito desorganizado. Então, essa questão de declaração pré-preenchida vai facilitar bastante. Só que a gente não pode deixar de conferir as informações. Não é porque vem da Receita Federal que está tudo certo, né? Porque foram pessoas também que fizeram, né? Da mesma forma que são pessoas que vão fazer a declaração de imposto de renda agora. Então somos suscetíveis a erro, né? A gente é humano, a gente pode errar. Então vamos conferir as informações. Se tiver alguma coisa diferente, vamos atrás de quem fez essas outras declarações por trás. Vamos evitar cair na malha fina, né? Que a Receita fica de olho aberto só esperando cair na malha fina para ir atrás e cobrar alguma coisa, né, que pra gente pagar. Então agora, gente, que acontece? Agora vamos para as perguntas, né? Eu disponibilizei ontem uma caixinha de perguntas e eu tive várias perguntas a respeito do imposto de renda e eu espero estar tirando as dúvidas de vocês. Eu não sei quanto tempo ainda a gente tem de live, porque é 1 hora, né, o limite. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, então eu vou para as perguntas. Se ainda tiver tempo, mesmo após essas perguntas, vocês podem fazer também, que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo pronto? Espero que as pessoas que fizeram as perguntas possam estar presentes, né, para poder estar tirando a dúvida. Mas eu sei que muitas dessas perguntas são dúvidas de vocês também. Vamos lá? Eu vou falar o nome da pessoa, tá? Todo mundo que fez a pergunta, que quem tiver se apresente. Pergunta de Graziele Duarte. Pergunta de Graziele Duarte, trabalha comigo lá na Infoplace. Como funciona a doação para isenção do IRPF? Como funciona a doação para isenção no IRPF? Então vamos lá. Doação para isenção. Quando você faz alguma doação, você precisa declarar no imposto de renda, certo? Por quê? Houve movimentação patrimonial, né? Houve saída de dinheiro, né, do seu caixa, né? A gente costuma declarar esse caixa para o cliente. Então houve a saída de dinheiro. Então a gente declara, né, para mostrar essa variação patrimonial. Aí o que acontece? Hoje temos as doações incentivadas. O que é isso? Você destina parte do valor do imposto a pagar para o governo. Desculpa aí. Você destina parte do valor do imposto a pagar, que você iria pagar para o governo, para uma instituição. Isso, falei melhor agora. Você destina parte do valor a pagar para alguma instituição. Não vai mudar nada na sua declaração, você só está transferindo recursos, né? O valor vai abater do seu imposto a pagar, certo? O valor vai ficar menor,
porque o valor que você vai pagar para o governo vai ser menor, vai abater. Só que, após transmitir a declaração, vai sair um DARF, aquele valor que você quis destinar para essa instituição. As doações incentivadas são para o Instituto da Criança e Fundo do Idoso. Tem vários outros também, limitados a 6% no ano, certo? Se você fez doação, às vezes em ano anterior, que é limitada a 3%, você pode doar no ato da declaração mais 3%. Espero ter respondido a sua dúvida. E vamos para a próxima pergunta, né, que foi me passado aqui. Pergunta número 2, feita pela Letícia Ribeiro. Quando a pessoa não quita um empréstimo e outra pessoa quita por ela, o que fazer? É uma pergunta muito boa, né? O que fazer quando uma pessoa quita uma dívida, né? São vários os fatos. Por exemplo, houve uma troca de titularidade do empréstimo, né? A outra pessoa que vai pagar, o empréstimo foi para o nome dela ou ficou no nome ainda dessa que a outra pessoa pagou? Tem essa questão. Se sim, se houve a troca de titularidade, você tem que declarar a baixa, né, na dívidas e ônus, na sua declaração. Se houve a baixa, você tem que declarar que não está devendo mais para aquela instituição. E a outra pessoa, na sua declaração, vai declarar que ela agora assumiu a titularidade da dívida, lá em dívidas e ônus. Então você vai declarar que você pagou, né, mesmo que não foi você que pagou, você vai dar baixa naquela dívida. Você vai falar que o valor do ano passado, por exemplo, era 5 mil e esse ano está zerado. Aí na próxima declaração já não precisa informar mais. E a outra pessoa, no ano anterior estava zerado e esse ano passou a dever 5 mil reais, que é ela que vai pagar o empréstimo. Se não houve a titularidade, o que eu recomendaria nesse caso na declaração do imposto de renda? A outra pessoa está pagando, então eu vou criar uma conta, vou criar uma dívida, né, na declaração da primeira pessoa que está devendo. Eu vou ir baixando essa dívida, né, eu vou lançar o valor que eu baixei, que baixou da dívida que foi pago pela outra pessoa, né, vou deixar o valor residual lá. Só que ao mesmo tempo eu vou criar outra dívida com essa pessoa que está pagando para mim. Então vão ser duas dívidas. Uma que está pagando e a outra que vai aumentando o valor. Certo? Então eu faria dessa forma. E na declaração da outra pessoa, eu criaria um direito a receber, né? Lá em bens e direitos. Eu criaria um direito a receber e iria apropriando, né, os valores anualmente, claro, que eu tenho um direito a receber daquele valor que eu estou pagando. Assim eu informaria na declaração dessa pessoa. Próxima pergunta. Vamos lá, pergunta de número 3. Pergunta de Sara Sol. Consequências de quem devia fazer a declaração e não declara. Só boas perguntas hoje, hein? Isso é a dúvida da maioria das pessoas. O que acontece se eu não declarar imposto de renda? Eu estou obrigado e não declaro. O que acontece? O que acontece se eu não declarar esse imposto de renda? Já aconteceu com vários clientes meus. Vários amigos meus que bloquearam o CPF. Isso mesmo, João Preto. Também. CPF bloqueado. Com o CPF bloqueado, você não faz nada. Não faz. Você vai em banco financiar alguma coisa, você não consegue. Porque eles vão consultar a situação regular, né? A situação do seu CPF não vai estar regular. Vai estar lá escrito assim, pendente de regularização.
Quando você vê assim, quando você consulta seu CPF e vê pendente de regularização, você pode saber que é porque você não entregou o imposto de renda. Aí você vai atrás de um contador. Tô aqui, viu, gente? Você vai atrás do contador e ele vai te pedir uma série de documentos, né? Informe de rendimento, documentos pessoais, o que você comprou, o que você pagou no ano. É umas perguntas bem chatas, que às vezes as pessoas ficam assim, por que eu tenho que passar isso? Não é pra nós não, gente, é pra Receita. A Receita que quer saber isso, que quer saber, que na verdade ela já sabe, mas ela quer que você se autodeclare, né? É igual às vezes no casamento, né? Às vezes a gente tá lá junto assim, a gente sabe que a gente se ama, né? O marido, a esposa, mas a gente tem que se declarar todo dia, direto. Às vezes falha, né? Mas tem que declarar, para ficar sabendo. Então é isso. Então o seu CPF fica bloqueado. Aí o que acontece? O CPF ficando bloqueado, você vai ter que entregar a declaração posteriormente. Entregando a declaração posteriormente, Então, entregando a declaração posteriormente, enseja multa. Da multa. Justamente, João Pedro, a questão do código de ética é muito severa, apesar de muitas pessoas achar que não. E hoje em dia, com a questão da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, quaisquer divulgações que façam, né, sem autorização do cliente, pode gerar prejuízo para o contador, para quem divulgou, né? Então, a gente tem que enfatizar isso sempre. As informações não são para a gente, apesar que a gente deixa salvo para facilitar o preenchimento das declarações seguintes. Mas é para a Receita, né? É o nosso trabalho ali. A gente segue um código de ética. Então, é isso. Complementando a pergunta da Sara, o valor da multa mínimo R$ 165,74, o valor mínimo, podendo chegar ao máximo de 20% do valor do imposto de renda devido. Às vezes a pessoa vai pagar só R$ 165, mas às vezes você teve um rendimento de 100 mil no ano, vai dar um imposto a pagar altíssimo, é 20%. Se 20% do valor do imposto de renda for maior que os R$ 165, o valor vai ser o maior, e não só os R$ 165. Então essas são as consequências, né, da não entrega da declaração do imposto de renda. Próxima pergunta. Pergunta do mestre. Pergunta do Demem, João Pedro Cândido Alves. Fiz um tratamento dentário que custou R$ 10.000. Rapaz, esse dente estava podre, hein? Vamos lá. Que custou R$ 10.000. Eu vou poder restituir todo o meu imposto? Vamos lá, pergunta boa. Rapaz, para essa pergunta eu só tenho uma resposta. Depende. Depende de quanto vai dar o imposto a pagar, né? Como assim restituir todo o imposto? Se o imposto for maior que 10 mil, tipo, se o total do imposto a pagar for maior que 10 mil, você não consegue restituir todo o imposto. Mas vamos lá para a resposta. Vamos lá. Quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Isso, justamente. Os 10 mil deduz da base e não do valor do imposto. Justamente.
Então, aí voltando à questão, posso restituir todo o meu imposto? Depende, né? Vai diminuir o valor da base e vai surgir um novo valor do imposto. Pode ser que dê a restituir, pode ser que dê a pagar. Depende muito. Então vamos para a resposta, né? E tirar a dúvida. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de limite, né? Limite de dedução. Aí, para responder essa pergunta, eu vou lá no artigo 73 do Decreto 9.580, que fala que não tem, né? Que mostra que não tem limite de dedução, desde que o médico emita nota fiscal, o médico emita recibo, ou haja algum documento comprovando que você efetuou o pagamento dos 10 mil reais na despesa. Mas sim, você pode usar os 10 mil para abater na base da dedução do imposto, certo? Não tem limite. O que não ocorre com a dedução para educação, né? A dedução para educação é limitada a R$ 3.561,50. No artigo seguinte, o artigo 74 mostra que a partir de 2015 o limite para educação é R$ 3.561,50. Ou seja, se você fez um curso de pós-graduação, um curso de graduação, independente se o curso foi R$ 20 mil, você só pode deduzir R$ 3.561,50. Pergunta respondida, eu acho. Pessoal, e a última pergunta, né, que foi disponibilizada nas caixinhas. Pergunta da Meire, colega foi uma colega nossa lá da For Place. Ela fez uma pergunta assim bem interessante. Fez assim: André, eu sou obrigado a declarar veículo na minha declaração? Falei, vamos responder na live, né? Espero que você esteja lá para ver a resposta. Enfim, é obrigatório declarar veículos na declaração de imposto de renda? Nas obrigatoriedades a gente vê lá, né? Bens e direitos acima de 300 mil reais. Mas isso inclui carro, inclui moto, inclui veículo, né? Para responder essa pergunta, eu vou lá no artigo 11 da Instrução Normativa 2065 de 2022, que é a nova do imposto de renda, que fala, né, das declarações bens e direitos e dívidas e ônus reais, que fala algumas exceções de bens, né, que devem ser declarados, né? E começa assim no seu parágrafo 2º. Fica dispensada a inclusão na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2022 os seguintes bens ou valores existentes em 31 de dezembro de 2021. Saldos, ou seja, ficam dispensados. Saldos em contas correntes, bancárias e demais aplicações financeiras, cujo valor não exceda R$ 140. Ou seja, se você está nos outros critérios de obrigatoriedade, né? Está nos outros critérios de obrigatoriedade e você vai informar a conta bancária, valores menores de R$ 140 não precisa informar, certo? Somente valores acima. Ou seja, esses não são critérios de obrigatoriedade, mas já que você vai declarar, você tem que colocar na declaração, entendeu? Agora, o inciso 2º é que vai dar a nossa resposta. Bens móveis e direitos cujo valor unitário de aquisição seja inferior a R$ 5.000. Aí vem o exceto.
exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves. Pessoal, então se eu estou em um daqueles critérios de obrigatoriedade que eu mencionei, da receita superior a 28 mil anual, 28.700 anual, rendimentos isentos acima de 40 mil anual, atividade rural acima de 143 mil, bens e direitos acima de 300 mil. Se eu estou em algum desses critérios de obrigatoriedade, eu tenho sim que informar o veículo, independente do valor. Aqui ele fala cujo ser dispensado, cujo seja inferior a 5 mil, exceto veículos. Então, se eu sou obrigado a declarar, eu tenho que informar meu veículo. Agora, se eu não sou obrigado a declarar, eu tenho que informar o veículo? Não preciso. Eu vou fazer só para informar isso, não é critério de obrigatoriedade. Não vai ser isso que vai me obrigar a declarar o imposto de renda. A não ser que seja uma Ferrari, né? Você não tem o rendimento. Você tem o rendimento de 20 mil anual só, mas você tem uma Ferrari. Aí vai te obrigar a declarar o imposto de renda. Aí a Receita vai falar, como é que ele conseguiu esse capital? De onde que veio? Pode ser de atividade autônoma, de outras atividades, enfim. Mas a Receita vai buscar essa discrepância de informações. Então, se eu sou obrigado, eu tenho que declarar meus bens. Agora, se for outro tipo de bens móveis, menor de 5 mil, aí eu não preciso. Certo, pessoal? Então, essas foram as dúvidas. Tem uma dúvida do André Mendonça. Não sei se você daria para te responder agora. Se não der para tudo, você responde para mim. Deixa eu pegar aqui. Parece que tem uma dúvida de alguma pessoa que mandou aqui nos comentários. Cristiane Alves Macedo. Deixa eu ver aqui. Como declarar o abono fundado recebido pelos professores? A pergunta foi essa. Cristiane Alves Macedo perguntou assim: Como declarar o abono Fundeb recebido pelos professores? O IR retido pode ser restituído? Olha, creio que esse abono seja um rendimento isento, né? A gente precisaria ver direitinho como que esse abono foi informado pela fonte pagadora. Mas creio que seja rendimento isento, né? E porém ao mesmo tempo eu penso que não seja isento porque houve a retenção do imposto de renda, né? Se houve a retenção do imposto de renda, é rendimento tributário exclusivo na fonte. Pode ser que seja, enfim, rendimento exclusivo na fonte. A gente precisaria ver o informe de rendimentos, ver como foi declarado direitinho. Mas esse imposto de renda você conseguiria restituir sim. Mas precisaria ver com isso, justamente, João. A não ser que seja tributado exclusivo, aí não conseguiria restituir. Justamente, nessa questão. Aí precisaria ver direitinho onde que ele foi informado. Foi tributável, isento, não consta a discriminação sobre o informe. A discriminação você fala é do IR ou do rendimento? Enfim, depois, né, você pode mandar mensagem no direct, que aí você pode estar me passando esse informe de rendimentos, que eu vou estar te respondendo sobre sua dúvida. Pré-preenchida realmente, às vezes resolveria o seu problema, mas se não está no informe, provavelmente às vezes não deve ter sido declarado, né? Teria que ver isso também. Às vezes a fonte pagadora, ela não declarou esse abono. Aí se ela não declarou, a gente precisaria ver o motivo, o porquê.
que não ouve essa informa no informe de rendimentos. Aí depois você pode me chamar no direct que eu vou tentar ver direitinho para você e te ajudar nessa questão. Certinho? Então, pessoal, é isso, né? Já é 8h22 da noite. Enrolei vocês mais que 1 hora, eu acho. Juntando a outra live que não deu certo com essa aqui. Então, eu me despeço de vocês. Agradeço a todo mundo que participou. Vocês não sabem o tanto que eu fiquei feliz. Eu até travei pouco, né? Eu achei que eu iria travar mais para uma primeira live. E eu agradeço a vocês, Marcela, ó, quanto tempo, Marcela. A todos que participaram aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Espero ter contribuído com a dúvida de vocês, né? Se ainda tiver alguma dúvida depois daqui, vocês podem estar me chamando no direct, quem tiver meu WhatsApp, quem não tiver também, pode chamar aqui no direct que vou tentar responder, tentar ajudar vocês a tirar a dúvida. Pra gente também poder ser cliente, né? Ser parceiro, tá aqui, né? Então, estou aqui à disposição. Você vai tentar deixar a live gravada? Eu vou tentar deixar a live gravada, né? Eu vou ver aqui como é que funciona, eu não sei como é que funciona aqui direito. Mas eu vou tentar deixar a live gravada e vou tentar postar no YouTube. Vou tentar postar no YouTube. Aí eu posto nos stories aqui o canal direitinho pra precisar assistir de novo. É isso. Então, gente, boa noite. Obrigado por tudo. Valeu.